Palmeiras vence o Novo Horizontino e vou falar pra vocês, mano. Pô, esse joguinho aí agora vai deixar a gente nervoso por uns 2, 3 dias, né, mano? Resultado muito, mas muito curto. Um jogo que se tornou perigoso pra volta, mas o Palmeiras venceu. É essa análise que a gente vai fazer aqui. Mais uma análise aqui no meu canal, tá bom? Que eu já convido vocês a chegarem no like, chegarem no hype. Vocês que estão vendo esse corte depois, a galera que tá vendo na live, já vai chegando no chat, daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Não percam as nossas análises sempre pós-jogo, pré e pós-jogo, né? Mas sempre fazemos um pós-jogo aqui bem mais analisado do que gritado e tudo mais. A gente vai falar de futebol, fechou? E vamos falar do que foi esse Palmeiras 1, Novo Horizontino 1, onde a gente pode, primeiramente, para começar essa análise, trazer aquele gráfico que eu sempre gosto de trazer aqui para a gente começar entendendo como é que foi a questão do domínio do jogo. E para mim, muito claro, tá? O Palmeiras dominou o primeiro tempo, o segundo também, teve um momentinho de pressão ali do Novo Horizontino, mas a gente percebe que o Palmeiras basicamente dominou o jogo, criou chances para fazer gols, criou chance para fazer mais de um gol, tá? Mas acabou que não conseguiu fazer e o resultado fica curto. Mas eu sinceramente acho que o Palmeiras vai ganhar dos caras lá, mano. Isso aí é a minha análise. Só pra gente começar a análise do jogo, vamos lá. Eu fiz algumas anotações e o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre a saída de bola, tá? Uma saída de bola um pouco diferente do Palmeiras. Primeiramente que a gente sabe que o Marlon Freitas fazia a saída a 3, né? E muitas vezes o Kelvin e o Piquerez passaram a fazer e hoje fizeram também. Mas hoje a gente viu uma parada um pouco diferente e que funcionou até um certo ponto, que é o Andrés Pereira fazendo a saída a 3. O Andrés Pereira baixava como uma espécie de zagueiro pela direita para fazer essa saída a 3, atrair a marcação dos caras e gerar espaço no meio. Inclusive isso funcionou em vários momentos que o Palmeiras conseguiu superar essa marcação alta deles, que não era com muita gente, mas era com bastante pressão, digamos assim, com muita movimentação, um time que marca muito bem, certo? Bom, em relação à marcação foi essa, os primeiros 10 minutos de jogo eles foram meio tensos pro Palmeiras, tá? Não foi um início tranquilo, e eu nem falo de questão de sofrer, tá? Porque a gente olha aqui pro mapa de pressão, os primeiros 10 minutos, aqui não teve muita pressão do Novo Horizontino. Se a gente olhar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é mais ou menos aqui onde tem esse pico maior de pressão do Novo Horizontino. O Palmeiras estava meio que tenso no início do jogo, mas também não chegou a sofrer. Mas foi um início de jogo um pouco tenso. Depois o Palmeiras retoma o controle e passa a dominar o primeiro tempo, dominar a posse de bola, dominar o jogo, basicamente. É bom a gente trazer aqui também essa questão da posse de bola, ó, que foi obviamente muito alto. O Palmeiras é um time que não cuida tanto da bola, mas o Novo Horizontino não gosta muito da bola. Então, 72% de posse de bola. E se a gente olhar no primeiro tempo é ainda mais, 75%. O primeiro tempo o Palmeiras teve 75% de posse de bola. Vale lembrar que lá no jogo de Novo Horizonte a gente também teve uma alta posse de bola e tomamos 4. Então isso aí é uma característica do jogo do Palmeiras em relação ao jogo do Novo Horizontino. Pois bem, falamos das estatísticas, mas logo no início do jogo a gente teve essa tensão toda, beleza, recuperamos um pouco ali do mental. Aos 12 minutos, o Palmeiras começou a cuidar da bola, aos 10 minutos, né? Aos 12 minutos foram 2 minutos seguidos de posse de bola do Palmeiras, girando. E aí o Maurício se infiltrou e tentou um passe que quase que o Alan finaliza. Então essa foi a primeira grande chance do Palmeiras no jogo, depois de começar a cuidar melhor da bola, né? Já aos 14, amarelou o lado direito do Novo Horizontino num lance lá, numa confusão, que saiu o amarelo pro Alvarinho e pro Dantas, e esse é um grande pecado, porque quando a gente olha pra escalação do Palmeiras, vocês viram muito bem, eu não falei no início, porque eu queria falar sobre isso agora, quando a gente olha pra escalação do Palmeiras, o Palmeiras veio a campo com essa formação aqui, ó, e o Vitor Roque não tava 100%, tava no banco. Quem fazia essa esquerda era o atacante pela esquerda, era o Sousa, e o Maurício fazia a meia pela esquerda. E, jogaram bem, acho que jogaram bem. Mas não tinha um cara que exigia tanto da marcação como o Vitor Roque. E o Vitor Roque teria sido muito importante pro Palmeiras talvez cavar uma expulsão, porque o lateral direito dos caras e o zagueiro direito ficaram amarelados o primeiro tempo inteiro.
E o Vitor Roque geralmente cava esses cartões, só que o Vitor Roque não tava bem. Tanto é que ele entrou no segundo tempo, depois a gente vai falar sobre isso. E pouco fez, não tava legal, fisicamente tava claro que ele não tava bem. Mas, enfim, Palmeiras seguiu pressionando no primeiro tempo. E aí eu trago a análise do primeiro gol do Palmeiras, primeiro e único gol do Palmeiras, né? Que eu acho que tem coisas interessantes que a gente precisa analisar, principalmente em um cara em específico, tá? Um cara em específico que eu acho que chama muita atenção, tá? Me chama muita atenção a visão desse cara de jogo, tá? Ó, o Palmeiras sai jogando aqui, o Andreas não tá na saída, mas olha como aqui, ó, o Marlon que não tá na jogada, a bola tá vindo pro Kelvin, o Marlon não tá na jogada e ele já tá monitorando. Porque ele sabe que esse passe vai vir no Kelvin, o Marlon vai aproximar, vai receber e o próximo passe é nele. Isso é treinado, isso é sistema de jogo e o Marlon já tá monitorando qual que é o próximo passo dele, entendendo aonde tá a linha de defesa, tá numa altura alta até, tá? Se a gente colocar aqui, só pra traçar mais ou menos a linha de defesa dos caras, ela tá numa região razoavelmente alta. Razoavelmente alta, tá? Se a gente colocar aqui, ó, deixa eu colocar um tracinho aqui, ó, só pra entender mais ou menos onde tá a linha de defesa dos caras, ó. Tá mais ou menos por aqui, ó. Linha de defesa alta, tá? Então aqui o Marlon Freitas já tá sacando essa linha de defesa alta, ou seja, tem espaço nas costas dos caras. E beleza, a jogada vai continuar aqui, a saída de bola vem com o Kelvin, saída 3+2, tá? O Palmeiras variou muito, fez a saída com o Andreas aqui baixo com um 3+1, né? O Andreas como zagueiro pela direita e o Marlon à frente. Às vezes baixava o Kelvin, e aí o Andreas e o Marlon fazia um 2, do 3-2. Às vezes vinha o Piquerez, mas pouco, tá? Geralmente quem fazia essa saída ou era o Kelvin ou era o Andreas, mas o Palmeiras variava muito isso para também desencaixar a marcação dos caras, certo? O Kelvin, obviamente, vai tocar essa bola no Marlon, que já tá pedindo, ó, e já monitorou de novo. É aquele confere, né? Pra dar vamos ver como é que tá ali ainda. Tá? Do mesmo jeito que tava antes. Ele já deu esse confere, e aqui tá um detalhe. No que ele domina, eu tracei aqui, ó, lá ele, o Marlon e o Sousa. Olha como o Sousa tá numa postura, vocês conseguem perceber como a postura do Sousa no domínio do Marlon, ele é uma postura de quem tá correndo pra cá, ó. Tá vindo pedir a bola no pé. Só que o Marlon Freitas, ele tem uma qualidade no passe longo e isso gera alguns gatilhos. E o gatilho é o seguinte, quando ele tira pra dar a fatiada, vocês viram? Ele deu uma tiradinha pra dar a fatiada. Valente, deixa eu ouvir. R$2. Importante é ganhar pra tirar o título dos Gamba. Daqui a pouco nós ganha 3-4 seguidos de novo e volta a ser paulistinha. Avante. Perfeito, Valente, tamo junto. Você vê que o Marlon deu a tiradinha pra perna direita, e no que ele dá a tiradinha pra perna direita, olha como... Pô, isso é questão de poucos frames, eu vou até voltar, ó. Tá nesse frame, olha como rapidamente, ó, menos de um segundo depois, ele dá essa tirada pra perna direita, olha como já mudou a postura corporal do Sousa, ele já vai atacar o espaço. É o gatilho. Tudo isso, obviamente, é treinado. Obviamente, quando o Marlon vem pedir essa bola, ele já vem monitorando, porque ele já sabe que tem um espaço para atacar as costas do adversário. Ele monitora no que ele recebe. Ninguém dá a pinta de que vai atacar, porque se você ataca antes, a linha baixa. E na hora que ele dá a tiradinha, os caras atacam o espaço. Então, é tudo muito coordenado. E o passe é muito coordenado do Marlon Freitas, que é um bom passe, tá? Mas acaba que não sai tão na profundidade, o Sousa tem que recuar, dominar no peito, faz muito bem essa parede aí pro Flaco Lopes, que vamos lá, ó, Flaco Lopes traz pra dentro e faz o gol, depois eu vou falar sobre Flaco Lopes, mas 1-0 Palmeiras num lance treinado, obviamente, tudo isso é treinado, e de muito mérito do Marlon, que faz uma diferença absurda, é um jogador extremamente inteligente, tá bom? Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Riccoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Riccoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? 1-0 pro Palmeiras no lance, cara, 2-3 minutos depois,
O Flaco, que já tinha feito esse gol, tava bem, ele pifou o Alan bate na trave, a bola sobra pro Flaco, bate por cima. Era o 2-0 do Palmeiras. E aí depois, o Palmeiras seguia em cima, mano. O Palmeiras seguia em cima do Novo Horizontino. E aí a gente teve um momento de pane, cara. Um momento de pane, que eu fiquei muito preocupado, basicamente com a forma como o Andrés Pereira deu uma desligada do jogo, cara. Ele perde uma bola aos 42 minutos, ele perdeu uma bola bizarra na defesa, aí o Bianchi furou sem goleiro, mano. Foi uma que o Robson bateu, a bola passou assim, o Bianchi furou sem goleiro, mano. Aos 42 isso, aos 43 o Murilo erra um passe bizarro, pro Andrés, que ainda assim chega antes e poderia ter estourado, mas ele confiou muito na qualidade dele, tentou dar um drible, perdeu a bola na defesa, os caras saíram em contra-ataque, pênalti pro Novo Horizontino. E assim, 2 minutos de pane mental do Andrés Pereira, cara. Eu sei que o erro foi do Murilo também, mas dava pro Andrés ter feito algo melhor e parecia que ele tava confiante até demais, tá? Pênalti pros caras. E aí eu não vou botar o vídeo porque eu quero colocar só esse frame. Esse frame mostra que o Carlos Miguel, ele não ia pular pro outro lado, tá? Ele não ia pular pro lado esquerdo dele, pro lado direito da batida aqui. Esse gatilho desse joelho dobrando pra cá, ou ele ia cair pra cá, ou ele ia ficar no meio. Então aqui, eu não sei, eu precisaria ouvir dele, mas eu tive o feeling de que ele preparou o pulo pro lado direito dele, né? O esquerdo aqui da batida. E na hora ele percebeu que o Robson ia bater no meio e ele ficou. Eu tive essa impressão que foi uma leitura dele. Porque tem um ponto também que é, o Carlos Miguel é um goleiro muito alto. E ele não precisa cair tão alto, tão rápido. Ele pode segurar um pouco para tomar a decisão, porque ele chega, ele tem uma elasticidade bizarra. Então, o Carlos Miguel já nos pênaltis, eu já percebi que ele tem essa característica. Ele não cai muito antes. Ele espera no limite para cair. Até o do Jorginho lá contra o Flamengo, que era muito difícil de pegar, ele esperou e caiu. Então, quando você tem um goleiro que espera tanto para cair, e na passada final o Robson faz isso que ele fez, na passada final ele acelerou, deu para perceber que ele ia bater forte, óbvio que não dava para perceber que ia no meio, o Carlos Miguel teve a leitura, e essa passada que ele deu aqui para cair pro lado de cá, pro lado de lá, ele segurou essa passada e ficou no meio e defendeu o pênalti. Acho que foi uma leitura muito interessante do Carlos Miguel, tá? Talvez até um improviso. Não sei se ele planejou ficar parado desde o início, mas pela postura corporal dele dava a impressão de que ele ia cair do outro lado, certo? Com isso, o primeiro tempo acaba. Antes disso ainda o Andrés Pereira coloca na cabeça do Murilo, que cabeceia mal pra fora. O Palmeiras poderia ter feito 2-3-0 nesse primeiro tempo. Poderia ter tomado um gol, vamos ser justos. Poderia ser 2-3-1, né? Mas enfim, volta pro segundo tempo. E aí é um segundo tempo muito mais estudado, né, cara? É um segundo tempo muito mais estudado. O Palmeiras tentou atacar. E aí eu quero atentar para alguns detalhes. Não tem muito de lance para trazer, mas eu vou colocar aqui na tela a questão aqui do momento de ataque. E olha como o Novo Horizontino melhorou. E depois o Palmeiras retoma o controle do jogo. Mas o Palmeiras não consegue ter um longo período de controle de jogo e sempre é quebrado com algum pico de melhora do Novo Horizontino. Isso pra mim é muito claro. O porquê que eu acho que aconteceu isso? Porque no segundo tempo teve o gol do Gomes, tá? Deixa eu até colocar aqui antes disso, pra gente falar sobre isso, ó. Eu vou falar pra vocês, depois eu quero trocar ideia com vocês na live, aí no chat. Isso aqui pra mim, na hora eu achei claro, mas depois vendo essa imagem, eu achei bem estranho, tá? Porque a linha azul tá passando na cabeça do jogador do Novo Horizontino. A linha vermelha tá passando na mão do Gustavo Gomes. Eu não tô entendendo aonde que essa linha vermelha tá passando do Gustavo Gomes. Eu não tô entendendo aonde que essa linha vermelha tá passando do Gustavo Gomes. Se o Gustavo Gomes tá claramente aqui na linha azul. De verdade, eu não tô entendendo. No pé? Isso é o pé dele? Alguém tá falando aqui, isso aqui é o pé dele? Se for o pé, então justo. Mas eu acho que o pé dele tá pra trás, pra ele correr ali. Pra ele correr ali, eu acho que o pé dele tá pra trás. Ele não ia tá com o pé lá na frente. Eu achei muito estranho, tá? Mas depois a gente vai debater sobre isso, vai dar uma boa discussão. Não vou deixar pra análise, depois a gente fala na live. Mas enfim, teve esse gol aí. Estranho. Mas, segundo tempo, uma coisa que acontece, ó. O Arias entrou no lugar do Alan, e eu acho que o Arias entrou bem no jogo. Eu coloquei na telinha errada aqui, né?
colocar aqui na telinha certa. Aqui, ó. O Arias entra no lugar do Alan, acho que ele entrou bem, o Alan não fez um bom jogo, tá? O Lucas Evangelista entra no lugar do Andrés, eu acho que o Andrés tinha sentido fisicamente e tava mal, tava perdendo duelos. Evangelista entrou muito bem, tá? Dando muita dinâmica. O Vitor Roque entra no lugar do Sousa e eu acho que mata o time do Palmeiras. O Vitor Roque entrou muito mal, cara. E não é tecnicamente, não, fisicamente. O Vitor Roque, ele é refém do físico. E ele não tava bem fisicamente. E aí sobrou o técnico. Ele nem pressionava e nem tomava boas decisões. E nem conseguia brigar. O Vitor Roque matou o ataque do Palmeiras, cara. Repito, não é culpa do Vitor Roque. Ele não tava bem fisicamente. Mas não sei se era jogo pra ele entrar, tá bom? E o Felipe Anderson entrou no Maurício aqui, que fez um bom jogo. Outro bom jogo do Maurício. Felipe Anderson entrou aqui na esquerda. Às vezes invertia. Felipe Anderson ia pra direita, o Arias na esquerda. E aí desinvertia. Gostei da dinâmica dos dois. Gostei do jogo do Felipe Anderson. Entrou muito bem. Mas precisamos falar de Flaco Lopes e Vitor Roque. Cara, o Flaco Lopes, ele fez um gol. Pra quem aqui acompanha as lives, vocês sabem que a gente faz aquela analogia da lasanha, né? Que o Flaco Lopes, quando ele decide que ele quer uma lasanha, ele quer uma lasanha. Se não tiver no restaurante, ele vai até a casa dele e faz uma lasanha de micro-ondas. Porque ele domina a bola toda vez. Eu sempre falei dessa analogia da lasanha aqui, pra quem não tá acostumado com as lives. Eu sempre falo sobre isso, né? O Flaco Lopes, se ele vai pro restaurante e ele quer uma lasanha e não tem lasanha, ele volta pra casa e faz a lasanha no micro-ondas. Não existe plano B, cara. Não existe plano B. O gol do Flaco Lopes foi o gol de lasanha, cara. Ele domina aquela bola, tinha opção de passe, tinha opção de jogo, mas ele já dominou decidido que ele ia chutar, decidido que ele queria uma lasanha. Não importa quem tivesse livre, ele ia chutar aquela bola. Ele ia chutar. E na hora que ele foi pra chutar, eu fui pra xingar ele. Só que saiu o gol. Então, o Flaco Lopes é esse cara. E funcionou. Perguntou se tinha lasanha e tinha. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo que ele fez um gol de lasanha, o Flaco Lopes, no final do jogo, ele errou todas as decisões. Teve um lance que o Kelvin vai pra tabelar com ele. Ele toca no Flaco e passa, mas ele não consegue passar porque ele é obstruído. O Flaco, sem olhar, ele toca de volta. Porque ele já recebeu, decidido que ele ia tocar pro Kelvin. E aí a bola passa direto e vai pra linha de fundo. Teve um outro lance que o Felipe Anderson estava livre, o Flaco Lopes quis chutar no gol. Ele dominou, trouxe pra dentro. Felipe Anderson pedindo a bola e ele quis chutar. Ele foi trazendo pra dentro até chutar. Chutou, deu escanteio. Então o Flaco Lopes, cara, ele é bom jogador, mas eu não sei o que acontece que ele domina com uma decisão tomada e ele vai até o final, cara. Teve um lance esse que eu falei do Felipe Anderson, o Felipe Anderson até faz assim, tipo... Toca, mano! Que isso, cara? Ele domina, decidido que vai chutar. Aí a galera fecha, e aí passa um jogador livre, passa outro livre, ele olha e fala, não vou tocar, eu decidi que eu quero uma lasanha. Cara, é revoltante isso. Desculpa minha revolta, porque no final do jogo me revoltou. E aí eu acho que muito E o Vitor Roque também é assim. E ele entrou assim. Teve um lance que ele domina a bola na ponta esquerda depois de uma boa trama do Palmeiras. Um Arias iniciando a jogada. O Arias traz a bola, chega no Vitor Roque. O Arias corre por dentro, livre, na entrada da área. Ele pede o passe pro Vitor Roque. O Vitor Roque resolve cruzar e manda lá na arquibancada, mano. E o Arias aqui, ó. Então é o que eu sempre falo, mano. Temos uma dupla de ataque muito boa. Muito, mas muito boa. Só que, com todo respeito, os dois são burros, cara. Os dois são burros. Eles não conseguem pensar, mano. Eles dominam, decididos o que eles vão fazer. E nada faz eles mudarem de ideia. E aí, pra mim, é o que matou o segundo tempo do Palmeiras. Um monte de erro de tomada de decisão. E a maioria do Flaco. E algumas do Vitor Roque, que jogou menos. A maioria do Flaco. Quando entra Arias e Felipe Anderson, vocês percebem no jogo do Palmeiras como, cara, são caras inteligentes que se procuram em movimentação. O Maurício também, inteligente, se movimenta antes de entrar o Felipe Anderson, né? O Evangelista entra, inteligente. O Andrés Pereira no início, inteligente. Todo mundo aqui, ó, tabelando, tocando, passando. Piquerez hoje jogou bem de novo. Kelvin jogou bem de novo. Errou algumas tomadas de decisões, mas ajudou bastante ali. Só que a bola chega no Flaco, chega no Vitor Roque e eles não conseguem dar continuidade. Continuidade que eu falo, continuidade criativa. Eles precisam tomar uma decisão final e geralmente essa decisão é ou finalizar ou cruzar na área. Eles não conseguem simplesmente o Flaco dominar a bola, soltar de primeira e deixar o jogo fluir. O Vitor Roque dominar a bola, tocar de volta no volante e deixar o jogo fluir.
E quando junta esses dois no ataque é isso. O Palmeiras é um time extremo. Pô, consegue matar jogos rápidos e às vezes fica nessa de começa a errar lance besta. Isso porque o nosso time hoje é um time muito inteligente, cara. Marlon, Andrés, Felipe Anderson, Arias, Evangelista, pô, um monte de gente inteligente, Piquerez. O Kelvin é um jogador inteligente, eu acho que ele erra às vezes por nervosismo. Só que chega na dupla de ataque, mano, a dupla de ataque não consegue acompanhar. Eles são muito bons. O Flaco tecnicamente é muito bom, cara. Tecnicamente ele é muito bom. As jogadas que ele decide fazer muitas vezes dão certas, porque ele é bom tecnicamente. Vitor Roque é um canhão físico, mas quando eles precisam ajudar o time a pensar, a continuar um raciocínio lógico, é tipo aquela equação, ela vem sendo muito bem feita, chega nos dois, eles erram a conta, mano. E aí o Palmeiras perdeu o controle nesse final e correu até riscos, porque a nossa dupla de ataque não tava conseguindo dar continuidade pros lances. Mas faz parte, mano, faz parte. 1-0, resultado curto. Creio que o Palmeiras tem tudo pra ser campeão ainda. Não é o favorito agora o Novo Horizontino, não, cara. Vocês viram o Novo Horizontino e Corinthians? Apesar do Corinthians ser eliminado, o Corinthians jogou melhor que o Novo Horizontino, na minha visão. Pô, o Palmeiras pode ir lá e até ganhar lá, mano. Então, vamos deixar de neura. Acho que hoje o placar foi enganoso. Era pra ser uns 3-1 pro Palmeiras. Mas é erro de tomada de decisão que não pode acontecer. Fechou, rapaziada? Essa foi a análise de hoje. Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acharam. E eu vou seguir aqui com a rapaziada da live. E esse foi mais um corte do meu canal principal. Se você não deixou o like, ainda dá tempo. Deixa o like, o hype é a sua opinião. Mas eu quero te convidar a conhecer o nosso clube de membros, os Parmeiros. Por R$ 4,99 você participa do nosso clube de membros, tendo seu nome aqui, participando do nosso grupo de WhatsApp, além de receber vídeos exclusivos, como os boletins pré-jogo que saem só para os membros, além de alguns outros vídeos e análises que saem primeiramente para os membros e depois para o público em geral. Então, torne-se membro dos Parmeiros, ajude o nosso projeto aqui, mas se você não quiser fazer nada disso, só se inscreve aí e eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, avante palestra!